Olá, querido professor. Olá, querido aluno da nossa querida e gloriosa Escola Bíblica Dominical. O nosso desejo é que a paz do Senhor Jesus te encontre muito bem, onde quer que você esteja nesse momento. Eu sou o pastor Kleber de Amorim e é um prazer mais uma vez falar com todos vocês diretamente dos estúdios da nossa ADC-TV, a TV da Assembleia de Deus em Criciúma, Santa Catarina, aqui no sul do mundo. É uma honra poder toda semana estar com vocês estudando a palavra de Deus nas nossas lições de escola dominical para a classe de adultos fornecida pela nossa querida CPAD, a Casa Publicadora das Assembleias de Deus no Brasil. Nesse quarto trimestre do ano de 2023, estamos estudando sobre missões com o pastor Wagner Gabi, presidente da Assembleia de Deus em Curitiba, aqui no nosso estado vizinho do Paraná, no sul do Brasil. É uma honra poder estar com vocês sempre em todas as pré-aulas e a gente percebe aqui como o nosso vínculo ele sempre tem crescido e como a gente tem passado os tempos servindo ao Senhor. E como é bom percebermos a mão de Deus nos abençoando em todos os detalhes. E um dos detalhes que a gente percebe é como o tempo ele passa fácil, ele flui diante de nós. E já estamos na lição de número 8 do quarto trimestre, apontando para o final do ano de 2023 e já a nossa mente se projeta para o ano de 2024 e também para o final desse nosso quarto trimestre. Mas, por enquanto, estamos aqui para estudarmos a lição de número 8, que tem por título Missionários Fazedores de Tendas. Aqui nós vamos ver, então, essa conciliação entre a chamada de Deus e a nossa formação acadêmica, secular, profissional, que envolve uma vocação, uma dotação natural, para que então desta vida a gente venha tirar os valores e os proventos para a nossa subsistência. Então conciliar essa sabedoria da profissão com a vocação ministerial é o que vai nos nortear na lição de hoje. E aí o pastor Wagner usa o texto de Atos, capítulo 18, dos versos 1 até o 5, e ele faz um link com 1 Tessalonicenses, capítulo 4, dos versos 11 e 12, para ser então a leitura bíblica em classe da lição de número 8. E nós vamos ter aqui alguns objetivos a serem perseguidos nessa lição de domingo de manhã. Primeiro, relacionar a vida profissional de Paulo com a ministerial. Então, Paulo é o nosso exemplo, Paulo é o nosso paradigma da lição de hoje. E 2, explicar a expressão missionários fazedores de tendas. Então, nós vamos, além de explicar o termo, vamos contextualizar para os dias de hoje. E 3, discutir a vocação, a profissão e as missões ou missões. E aí então eu trouxe para você um conceito de profissão, para que a gente então enriqueça já, antes de entrarmos nos tópicos da lição, a nossa aula. Então, enriquecendo a nossa aula, eu trouxe aqui para vocês a etimologia da palavra profissão. A palavra profissão deriva do latim professio onis, com o sentido de ação de professar e também de ensinar. A questão da profissão, principalmente nos tempos antigos, bíblicos e tal, ela tem essa característica de um domínio do ofício e, além do domínio do ofício, a capacidade de passar o conhecimento adiante. Então, você tem o conhecimento, você tem ali uma pedagogia natural para que você passe o conhecimento e também a didática, que é o refino dessa pedagogia. Então, no passado, a profissão ela também caracterizava as casas, né? A casa de Jessé, a casa de Davi, a casa de José. Então as famílias elas eram reconhecidas pela profissão da família. Aquela família de artesãos, ela é de pedreiros, ela é de pintores, de agricultores, de pastores e assim por diante. Então a profissão ela também tem essa
capacidade de moldar a identidade da família. Então, no contexto judaico, que é uma sociedade agropastoril, na antiga aliança, essa questão da profissão ela tem muita importância. A profissão também é um tipo de atividade realizada por um especialista. Então você se especializa naquele ofício e quanto mais especificidade, mais perfeição se espera no resultado final do labor dessa profissão, sendo necessário um conhecimento ou um preparo específico para realizar uma função. A pessoa que realiza essa função é o profissional, que recebe uma remuneração ou um salário referente ao trabalho que realiza. Já no mundo moderno, a gente poderia também acrescentar, né, o lucro referente à atividade que um empreendedor, que é um dominador de uma ciência profissional, ele ofere depois de realizar o seu ofício, seja ele na produção de bens ou de serviços. Então o conceito vai se ampliando e você pode explorar muito a questão da etimologia da palavra em si ou o conceito da profissão em determinados contextos históricos. Então você vai fatiando a história, né, que é linear, mas você pode ir fatiando, e aí você vai fazendo uma evolução do conceito de profissão em determinadas épocas distintas. Vamos aqui adiante então. Chegamos no nosso texto áureo. Vós mesmos sabeis que para que me era necessário, a mim e aos que estão comigo, estas mães me servirem. Então, Paulo está falando de ofertas de pessoas que lhe enviaram as prebendas necessárias. Verdade prática. É possível servir a Deus e aos outros por meio de sua profissão, onde quer que você vá. Então, a profissão é quase que uma base, né? É um púlpito, por assim dizer, aonde você se estabelece. Leva-se esse púlpito para vários lugares, você é contratado, você então vai desempenhar a sua função em lugares longínquos ou perto, enfim, e aonde o Senhor te planta por conta da profissão, você então vai realizar a sua profissão e também levar a sua fé. É esse o pensamento da lição de hoje. Temos aqui a introdução e chegamos no nosso primeiro tópico, a vida profissional de Paulo e sua vocação ministerial. A síntese de todo esse tópico vai nos dizer que o apóstolo Paulo relacionou sua vida ministerial com a sua vida profissional. Nós não podemos criar aquela cultura do homem particionado, do homem dividido, né? O Deus que nós servimos, ele é indivisível, né? Inquantificável. E nós temos essa necessidade de quantificar as coisas e aí então, mensurando as divisões que a gente faz, a gente então vai buscar a especificidade naquela quantidade que a gente separou do todo. Então, se nós adoramos um Deus que é indivisível, o Espírito que está em nós, por exemplo, ele vai frutificar em nós o seu fruto. E o seu fruto tem 9 sabores, mas é um fruto só. Isso fala de uma indivisibilidade do nosso Deus. Da mesma forma como Deus é assim, nós então buscamos o sumo bem, que é nos aproximarmos do bem maior, que é o próprio Deus, que é indivisível. Portanto, quando o adorador se aproxima desse Deus inquantificável e indivisível, ele então deve ter a compreensão que ele não pode se particionar. Ele não pode ser uma personalidade no trabalho e outra no ambiente eclesiástico. Ele não pode ser pastor na igreja e pai só na sua casa. Ele deve ser todas as coisas ao mesmo tempo e em todos os lugares. Esta é a linha que vai nortear o nosso primeiro tópico. Então, primeiro subtópico, a profissão do apóstolo Paulo. Paulo traz um termo missiológico, fazedor de tendas.
os fazedores de tendas, eles eram trabalhadores de couro. Aqui na minha cidade tinha um grande cortiço aqui, o Curtume da Albó. E aí, então, ali a gente podia ver como é laboroso o trabalhar com couro, desde a sua extração, o transporte, né? O preparo do couro, como ele é tratado, até chegar ao ponto dele virar matéria-prima para indústrias ali de calçado, de vestuário e etc. Então, há muita ciência envolvida e há muito serviço também envolvido em logística, né? Administração de recursos, de insumos, para que o final do processo resulte em couros de qualidade. Então, um trabalhador de couro parece uma coisa simples. Você olha para a lição, é uma pessoa que pega 2 pedaços, costura, é só ter a noção do espaço, pega ali o material, costura e dá certo. Não é assim, há muita ciência envolvida. Porque depois de fazer o produto, ele tem que ter durabilidade, ele tem que ter resistência, não é? E ele tem que ter a condição de se estabelecer diante das intempéries, do tempo, etc. Então, é um conhecimento que aparentemente é simples, mas ele também é muito sofisticado. No Novo Testamento, há um casal que tinha a mesma profissão, Priscila e Áquila. E aí, devido a um edito do imperador romano Cláudio, eles saem, esse casal Priscila e Áquila sai de Roma, vão a Corinto e nada é por coincidência no Evangelho, tudo é uma jesuicidência. Paulo se encontra com esse casal e passou a morar e trabalhar com eles na cidade de Corinto. Aqui eu tenho Atos 18, 1 e 2, né, que vai falar claramente aqui, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma. Então a gente tem aqui essa afirmação do texto bíblico de um ato do imperador romano. Então o texto bíblico faz um link com um evento e um ato de um imperador. E é aqui que nós amamos a palavra de Deus, porque nós não estamos falando de fábulas, nós estamos falando de realidades. A Bíblia Sagrada é um documento histórico e a humanidade não pode se dar ao luxo de desprezar a revelação bíblica, que também contém, né, o seu mandamento ético, o seu mandamento moral, que tem uma base, né, na lei moral que é eterna, que está por trás dos códigos da própria lei, que está descrita na palavra do Senhor. E essa moralidade, essa ética, essa espiritualidade que transcende dos códigos e da base desses códigos, né, que é o espírito da própria lei, é que afeta o mundo. Então, nesse sentido, o mundo rejeita a palavra de Deus por conta dessa realidade ética, moral e espiritual. Mas quando a gente vai para a questão histórica, cultural, documental, a Bíblia Sagrada, ela então preenche lacunas da própria história. E aqui é mais um exemplo claro da importância da Bíblia Sagrada. Atos 18, versículo 2 vai dizer então que Cláudio tinha mandado todos os judeus saírem de Roma. Subtópico 2. Como o apóstolo Paulo conjugava a vida profissional e ministerial, ele era um fariseu, mas não esqueceu a arte de fazer tendas, provavelmente uma profissão que aprendera na juventude. Então, na questão social, profissional, Paulo, então, ele é o fazedor de tendas. Na questão teológica, que é a alma da sociedade judaica, ele é fariseu, conhecedor da lei, especialista na lei de Moisés, e uma coisa, ela acaba não afetando a outra, pelo contrário, acaba dando mais substância à personalidade de Paulo. Ele é um homem que não somente vive do evangelho e precisa de constantes socorros financeiros, ele não é alijado dessa capacidade de produzir e oferir lucros do seu labor. Não de forma nenhuma. Ele é um homem completo. Então, na questão filosófica também, quando a gente vai conhecer um pouco dos conceitos dos antigos filósofos, eles pregavam era isso também, que o homem ele deveria, então, para ser completo e totalmente feliz, né, que ele atingisse a pleroma, a plenitude,
ele deveria trabalhar até o ponto de que ele pudesse se manter para o restante de sua vida, para que ele pudesse, então, chegar a bios teoréticos, que seria a contemplação. Né? Uma vida de contemplação, a expansão da mente, o conhecimento elevado e tal. Só que você só poderia ter esse momento de contemplação se você estivesse livre dos pesares, das preocupações desse mundo corrente. Então, essa era a busca dos filósofos. E os judeus, de certa forma, eles trabalhavam de forma igual. Uma vida de labor, né? A maioridade do judeu começava muito cedo, com 12 anos de idade, e aí então ele iria trabalhando até os seus 30 anos para poder se estabelecer e poder ser profeta. Então essa é a base da tradição. Quando, por exemplo, Jesus começa a pregar com 30 anos, mas tinha já dado demonstrações do seu preparo acadêmico, espiritual, cultural, com 12 anos, naquela Páscoa, que é relatada no capítulo 2 de Atos, de Lucas, melhor dizendo. Lucas escreveu Atos, eu me confundi aqui. Capítulo 2 de Lucas, quando Jesus está diante dos doutores. Por convenção social, ele espera até os 30, para então ele poder sair e pregar o evangelho. Então, o profeta, o filósofo, ou o homem estruturado, é um homem que tem a sua independência financeira. E ainda aqui, Meyer Pirman diz que o apóstolo Paulo adotava a firme resolução de não aceitar ofertas das pessoas que ele procurava ganhar para Cristo. Com sabedoria, ele não queria, então, ser julgado erroneamente como alguém que pregava a Cristo, né, com segundos interesses ou com intenções espúrias, pois seu objetivo era merecer confiança do povo e comprovar que seus motivos de evangelização eram sem interesse financeiro. Então é uma questão de consciência. Aqui diz que por meio das suas habilidades profissionais, então ele poderia se aproximar das pessoas. Então tem essa preocupação de não ser mal entendido ou mal compreendido, embora as necessidades financeiras elas sempre nos acompanharão e não há como você se livrar disso. Mas o pregar o evangelho e já exigir de pessoas que não conheciam a Cristo o sustento seria um contrassenso total. Então a profissão de Paulo o inseria na sociedade e aí então ele se aproximaria das pessoas e na informalidade do contato secular com as pessoas, nesses ambientes de trabalho, ele poderia então ter mais acesso e portas abertas às pessoas, diferentemente de outros contextos, né? De igrejas, de denominações, de ambientes culturais e tal, aonde o segmento ele especifica as pessoas que vão ali. No ambiente secular, todos estão juntos, misturados, né, nas suas atividades laborais, e é ali que o evangelho pode alcançar pessoas de diferentes visões de mundo. Então, é uma estratégia de Deus permitir que o apóstolo Paulo, naquela grande Corinto, se envolva com a sociedade daquela cidade. Eu trago como subtópico para vocês aqui três pontos aqui. A autonomia financeira era motivo de vínculo entre os judeus na sinagoga. Então, eram homens livres financeiramente, que tinham uma união na lei de Deus. Então, eles tinham motivos além dos profissionais para estarem ali nas sinagogas. A autonomia financeira era causa de autoridade masculina, uma identidade exigida de todo homem judeu. Então, quando os homens iam para a sinagoga, eles deveriam ter essa estruturação, provar que eles eram varões ou homens excelentes. Se a pessoa não atingia esse nível, ela ia descendo a categoria de servo, de escravo, etc. O ofício ou a profissão também era uma marca de importância, né? Uma marca importante na identificação da família do varão. Como eu já falei aqui da casa de Jessé, de Davi, de José, etc. Era uma questão de hombridade e também era uma questão de liberdade. Então essa liberdade financeira, quando o homem a possuía e ele se voltava para a sinagoga, ele dava demonstrações então de fidelidade ao Deus dos hebreus. Subtópico 3, a ética financeira na atividade do ministério de
na atividade missionária de Paulo. Paulo considerava o costume judaico de os ministros receberem ajuda econômica, já vamos falar do que é econômico ali na frente, da parte daqueles para quem ministravam. O apóstolo reconheceu que não havia ensinado adequadamente, né, os coríntios, privando do fruto que deveria abundar da conta de quem dá voluntariamente. Então, os coríntios sempre tiveram essa dificuldade de reconhecer o apostolado de Paulo e lhe ajudar nas suas demandas. E aí Paulo reconhece isso, segundo os textos que o pastor Gabi coloca aqui, 2 Coríntios 12, 13, Gálatas 6 e 6, de que ele acabou não ensinando direito acerca das ofertas voluntárias e acabou privando, né, de certa forma, eles da abundância na fé por conta da liberalidade, da espontaneidade de se ofertar. Então, ali em 4,17 de Filipenses, Paulo ele vai rogar a Deus que superabunde na vida dos filipenses que ofertaram no seu ministério. E até eu coloquei na lição passada que Henrietta Mears, ela diz que nessa oração, Paulo ele abriu uma conta no Banco Celestial. Ou seja, o investimento da igreja no seu ministério faz com que ele interceda diante de Deus. E essa intercessão abre as portas do céu para a superabundância naqueles que ofertam no ministério de Paulo. Não que a gente deva ofertar com um segundo interesse de multiplicação. Eu dou X e recebo tantos X. Não é assim. Nós devemos ofertar por gratidão, mas a retribuição divina é garantida. E aqui 1 Coríntios 9, 13 e 14 vai nos falar que não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo? Então ele está evocando aqui o costume judaico, como foi falado no texto da lição. E os que de contínuo estão junto ao altar, eles participam do altar. Já estudamos aqui em outras pré-aulas sobre a questão do dianteiro do boi, por exemplo, do qual era permitido com que o sacerdote tirasse uma porção para si e alimentasse a sua casa nas ofertas de festas, né, holocaustos e etc. Assim também ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho que vivam do Evangelho. E aí ele está fazendo referência a quando Jesus enviou os 12 e ele disse que eles não deveriam se preocupar porque o Senhor os sustentaria. Então olha aqui o equilíbrio, quando Jesus envia os 12, ele diz para eles não levarem muita coisa, confiarem na providência divina, porque o Deus da chamada lhes supriria. Como Deus supre a chamada de um missionário? Através da igreja que o envia, da igreja que o recebe, do campo onde ele está. E Deus também motiva corações, inclusive de pessoas fora do ambiente denominacional, para trazerem ali prebendas para pessoas. São muitíssimos os testemunhos de pessoas que não partilham da nossa fé, né, que, vendo a necessidade no campo onde o missionário está, acabam trazendo prebendas e ajudando o ministério desses missionários. Na verdade, é Deus novamente despojando o Egito e abençoando o seu povo para a glória do seu nome. A palavra economia deriva do grego oikonomia ou oikos, que é casa, que é moradia, e nomos, que fala de administração. Então é a administração da casa. Quem estuda contabilidade, por exemplo, vai aprender que o conceito de contabilidade se deu dentro dos mosteiros, quando eles então calculavam os alimentos que estavam na dispensa, né? Por isso que o economista é um dispenseiro, ele administra a dispensa. Então, quando os viajantes passam pelos mosteiros, eles compram aquilo que é necessário para o determinado período, até a volta daquele viajante mercador novamente. Então, essa administração da dispensa no tempo, em porções diárias, é o conceito primário de economia, né? Então deriva do latim
Economia, que fala de disposição, de ordem e de arranjo. A economia moderna foi muito influenciada pela contribuição do escocês Adam Smith, que fala sobre a ética das nações, né? Quem estuda administração vai ter que passar por Adam Smith. Então, pessoal, a administração, a economia, fala de tudo isso. O missionário ou a igreja deve entender que a missão é um ministério espiritual que é administrado com conceitos terrenos, pragmáticos, racionais e etc. Chegamos aqui no nosso segundo tópico, missionários fazedores de tendas. E a síntese vai nos dizer que fazedores de tendas é uma expressão missiológica que se refere aos profissionais que fazem missões. Então, fazedor de tenda. A expressão fazedores de tendas tem a ver com discípulos de Jesus, chamados e comissionados pela sua igreja para usarem dons, talentos e habilidades profissionais no campo missionário. O entendimento e a forma de fazer missões consistia na prática de abandonar a vida secular e dedicar-se integralmente. Hoje o entendimento se torna mais amplo. Eu me lembro que quando eu estive na Coreia do Sul, visitei a igreja lá do Poyung-Chu e conheci pessoas lá. E a Coreia do Sul é um estado, um país muito empreendedor. Então, os coreanos, desde muito cedo, são ensinados em vários idiomas, eles têm uma grande base educacional, é um modelo que rivaliza com o francês como o melhor do mundo hoje em dia, uma tremenda pedagogia, com a aplicação para a profissão. Então, como são um país pequeno e muito inovador e empreendedor, as pessoas viajam pelo mundo inteiro. E é um país que o Senhor Deus, por sua providência e jesuicidência, promoveu um grande avivamento. Então, a Coreia do Sul rompeu com aquele conceito das religiões orientais muito voltadas para a energia da natureza e tal, essa religiosidade muito afeita a elementos da natureza, rompe com aquilo, se torna cristã, majoritariamente cristã, e estes empreendedores cristãos vão para o mundo inteiro, em todos os continentes do mundo. E em todos os ambientes e cosmovisões, como a islâmica, a hinduísta, shintoísta, comunista, né? Essa visão marxista da América Latina, enfim, eles adentram a estes ambientes e eles estabelecem grupos de evangelismo e de discipulado também, e eles conseguem resultados extraordinários, né? Com a junção do empreendedorismo, da inovação, da sua formação acadêmica e profissional, com o ímpeto missionário e a chama do Espírito Santo. Então, eles são um grande case para essa lição aqui que nós estamos estudando hoje. Então, a necessidade ou não de prebenda se dá pela maturidade do próprio missionário. Então, vamos analisar. O missionário ele tem a sua profissão, ele é enviado para o campo missionário. Mas o que é que faz chegarmos à conclusão se ele necessita ou não da prebenda ou da facilitação financeira para fins eclesiásticos? Pela maturidade do próprio missionário. Então há projetos específicos em que a pessoa, mesmo tendo profissão, ela se afasta da sua profissão e ela vai então para o campo missionário. Por exemplo, aqui na nossa cidade nós temos um caso de uma jovem, né, que ela vive em estado de celibato e ela era advogada, bem-sucedida, e hoje ela está na Bolívia, trabalhando lá, mas o projeto que Deus lhe entregou na Bolívia é com uma escola. Então, ela tem lá a formação de uma escola, de muitas classes de discipulado. Ela é uma espécie de Robert Heinz lá da Bolívia. Então, fazendo um trabalho social com as crianças e tal. Ela não tem mais tempo para ser advogada no projeto que Deus deu a ela naquele lugar. Então, ela tem a sua prebenda garantida e, inclusive, o Senhor Deus preparou o coração de um outro profissional, de uma outra área, para
custear a estada dessa missionária na Bolívia em tempo integral. Então, tudo vai da maturidade do missionário e do objetivo do projeto. 2, pela compreensão da demanda do campo e pelo entendimento da igreja que envia. Então, como está o campo onde o missionário está sendo enviado? Há uma igreja estruturada lá? E a igreja que está enviando, ela tem estrutura para enviar? Ou quem está enviando com quem está recebendo vão partilhar a prebenda? Ou a pessoa que está indo, ela vai naquele ambiente também servir aquela comunidade com a profissão que ela tem, como por exemplo um professor secular, um pedagogo, que pode então dar aula naquele lugar e naquele lugar fazer toda a diferença. Tudo isso é uma questão de compreensão da demanda. Está intrinsecamente relacionado ao projeto estabelecido pela igreja que envia, né? Então a prebenda ela está relacionada a isso, como por exemplo, a igreja vai ser implantada, então o missionário precisa receber uma prebenda integral, porque ele vai ter todo o seu tempo destinado à implantação da igreja. Ou ele vai lá para fazer manutenções da obra e ele vai lá para revitalizar a obra, por assim dizer. Ou ele vai implementar novos projetos no campo, como, por exemplo, uma aula de música, um seminário teológico, ou ele vai desenvolver lá uma atividade com saúde, psicologia, que é a saúde mental, ou, enfim, ou ele vai montar uma escola profissional. Tudo isso deve estar na conta para chegarmos à conclusão se é necessário ou não a prebenda para o missionário. 2, a força missionária no mundo. Missões se tornaram um movimento global para reconciliar o mundo consigo mesmo. Então, missões se tornaram um movimento global e Deus se utiliza das missões para reconciliar o mundo consigo mesmo. A maior força missionária cristã do mundo está hoje em dia em profissionais, em empreendedores e em estudantes. O meu filho mesmo me surpreendeu certa vez quando na faculdade ele, junto com outros jovens, estava fazendo ali um evangelismo na faculdade que juntava 40, 50 jovens no intervalo das aulas do dia de quarta-feira. Isso aí é um movimento missionário. Empreendedores, eles podem ir a lugares e estabelecer projetos extraordinários. Aqui em Criciúma nós temos uma entidade chamada Abadeus, que é uma entidade assistencial, que abriu na Bolívia, no Peru, melhor dizendo, uma escola para ensinar a arte e o ofício da confecção. Então foram enviadas máquinas de costura, professores deram aula, pessoas lá do Peru vieram para cá para aprender e lá se desenvolveu então essa atividade laboral da costura naquele lugar. Então, hoje nesse mundo moderno há várias formas de se fazer missões, não é? Por isso que se apela hoje aos profissionais, aos empreendedores, aos estudantes que devotem as suas capacidades para as missões. A maioria dos grupos de povos não alcançados ou menos alcançados vivem em nações que são fechadas aos missionários tradicionais. Olha aqui a questão da Coreia como case para a nossa lição de hoje. Países fechados do mundo árabe, muçulmano, por exemplo, recebendo profissionais que vão lá e levam o cristianismo para aqueles lugares onde, de uma maneira formal, o cristianismo não entraria. Você vai lá comprar um terreno, construir uma igreja, registrar essa denominação, o governo vai fechar as portas porque não é bem-vindo o cristianismo naquele lugar. Mas, de outra forma, por conta dos negócios, as portas se abrem. Cristãos com diferentes habilidades, ofícios, negócios, profissões, têm acesso a lugares onde os tradicionais missionários plantadores de igreja evangelistas não têm. Então, nesse tópico, o nosso comentarista aborda a estratégia moderna de conciliação da profissão do cristão genuíno com a característica da sociedade moderna atual, a globalização. Dessa forma, o livre trânsito ou acesso de cristãos no mundo deve estar associado a uma profunda convicção cristã, aliada a um senso de missão e renúncia do eu, né, do lazer e do entretenimento.
Então eu não estou indo lá para ganhar dinheiro, na verdade eu estou lá para ganhar o pão de cada dia e fazer a obra de Deus, por amor às almas. A família nesse contexto tem um papel preponderante como a primeira congregação do missionário. Então a família que vai com o missionário para aquele campo, ela deve ser a sua primeira congregação. Eu conheci aqui na cidade da Içara, que é uma cidade aqui do lado de Criciúma, um senhor chinês que é gerente de uma empresa que fornece insumos para uma fábrica de tinta aqui da nossa região. No culto que eu preguei, ele estava lá, e o líder que me convidou para pregar naquele culto, ele era o gerente da empresa de tintas aqui. Então esse gerente conheceu o gerente da empresa fornecedora de insumos na China, e aí ele era cristão, os dois se conheceram, ele vindo aqui foi na igreja. E eu perguntei para ele como ele conheceu a Jesus. E ele disse que o comunismo chinês esvaziou de tal forma a alma do chinês que ele não tinha esse senso moral e apego à vida como nós temos aqui no Ocidente. E então, para aprender o inglês, para poder ser gerente de vendas da sua empresa e viajar o mundo e ter portas abertas no mundo inteiro, ele acabou estudando inglês como missionário americano na China, e aí o livro base para o estudo do idioma inglês era a Bíblia Sagrada. E quando ele teve acesso à palavra de Deus, a palavra de Deus por si só, que é a palavra de Deus, autorizada por Deus e universal, porque embora a humanidade seja dividida por etnias, mas a alma humana é a mesma. Né? O estereótipo ele é apenas uma característica exterior do ser humano. Lá dentro a alma ela é igual para todos. E a palavra de Deus ela fala universalmente a todos os homens de todas as culturas. E o próprio Evangelho, né, adentra a alma daquele chinês, ele conhece a Jesus e se tornou um homem abençoado. Então olha o poder, né, que há nessa globalização de entrarmos em lugares que estão fechados ao Evangelho. O preparo dos fazedores de tendas. Como os outros missionários, os fazedores de tendas devem se preparar plenamente para se tornarem ministros transculturais. Há um crescimento significativo de profissionais missionários ou fazedores de tendas para chamadas de missão, a fim de testemunhar de Cristo, principalmente em países fechados para o trabalho missionário tradicional. Aqui eu coloquei para vocês, fazedores de tendas devem criar vínculos fortíssimos com a ortodoxia e a igreja local de onde são oriundos. Por quê? Porque essa questão da transculturalidade e há realidades nos locais onde nós estamos, inclusive de um cristianismo não muito ortodoxo e um cristianismo um pouco etéreo, né? Vazio de coisas essenciais. Então a gente não pode, só porque é cristão, fala de Jesus e tal, a gente reconhecer tudo como igreja. Temos que ter cuidado. E esse cuidado começa com um forte vínculo com a igreja local de onde nós somos enviados e a ortodoxia bíblica. A igreja ela deve ser totalmente ortodoxa, ou da doutrina reta, que é a doutrina dos apóstolos, citada lá em Atos. Devem também ter um exato senso de respeito, lealdade e honra ao ministério e liderança eclesiástica da sua denominação. Há pessoas que querem se afastar da igreja para estabelecer o seu pensamento na igreja em que vão cuidar. Isso é desonestidade intelectual. Você pode estar perto ou longe, mas você deve pensar igual ao todo e você deve desenvolver lealdade, honra e respeito à liderança que representa a autoridade de Deus na igreja que nos enviou, na igreja que nos recebeu, na igreja que nos permitiu um ambiente para o nosso desenvolvimento cristão. Estar preparado para os impactos da transculturalidade e não ceder aos apelos do consenso interdenominacional e restrito. União sem critérios com segmentos cristãos heterodoxos e liberais. E liberais aqui eu não falo na questão do costume, eu falo na questão da própria teologia mesmo. Há cristãos hoje que relativizam a autoridade da Escritura Sagrada e a sua inerrância. Nós não podemos andar com pessoas assim.
Há pessoas que se denominam cristãs e não conhecem aquilo que eu já falei várias vezes aqui nas nossas pré-aulas, que é o querigma. O querigma é a pregação, mas não é só o anúncio do Evangelho, mas é o anúncio da essência do Evangelho, que é o quê? A condenação de um mundo que crucificou a Cristo. Essa é a pregação de Pedro em Atos, a pregação de Estevão quando foi martirizado. Ele acusa o mundo de ter matado o Salvador. E como Paulo diz, o Evangelho de Cristo, ele anuncia, né, a ira de Deus sobre os pecadores, renitentes, impertinentes, teimosos, inconsequentes. Deus está irado com esse mundo pecador. Mas hoje se oferece nesses ambientes liberais, né, questões de intelectualidade, filosófica, conhecimento, levam as pessoas à erudição, ao conhecimento secular, que vai então bombardear os conceitos do Evangelho. É um Evangelho sem Cristo, cuidado com isso. E também os heterodoxos. Por exemplo, há movimentos cristãos que abominam a Santa Trindade, né? Há movimentos heterodoxos que vão duvidar da pessoa, do Espírito Santo. Há movimentos heterodoxos que anunciam que não haverá um final dos tempos e estão anunciando hoje um reino terreno, e o Evangelho, na verdade, ele é um moderador de consciências para uma justiça social. Então, em nome de Jesus, né, a gente não pode se unir com todas as pessoas que professam a Cristo, mas não conhecem a Jesus. Então, esse vínculo com a igreja local, lealdade e honra, e um exato conhecimento da ortodoxia bíblica é que vão nos dar sustentação para irmos além nos campos onde Deus nos enviar. Chegamos aqui no terceiro tópico, a vocação, profissão e missões. Sintetizando esse tópico, o texto nos diz que Deus chama profissionais para fazerem de suas profissões um campo missionário. Então vamos lá, é Deus quem chama. Então é Deus quem coloca em nosso coração a disposição ou a aptidão para executar um determinado ofício. Também é Deus que capacita, comissiona e habilita cada crente para uma determinada missão no mundo. É Ele que gera em nós envolvimento com causas específicas. E aí eu trouxe para vocês aqui o conceito de Justino Mártir do logos seminal ou logos spermatikos. Então, baseando-se ali em João 1:9, ali estava em Jesus a luz verdadeira que alumia todo homem que vem ao mundo. A máxima de Justino é que esse texto não está falando que Deus salvará todo homem que vem ao mundo, mas há uma luz em cada homem que vem ao mundo. Então ele desenvolve, a partir de João 1:9, o conceito do logo seminal ou espermaticose. Esperma fala de sementes, né? Onde a luz que alumia a todo homem é de fato uma centelha da verdade divina que habita todo homem que nasce e o capacita, vocaciona para... Tá te mandando um abraço. Então, que capacita para funções específicas que, juntas a funções de outros, formam uma grande imagem de Deus na humanidade. Ou seja, Deus capacita homens com habilidades específicas para que a humanidade se beneficie do amor de Deus. Então, quando você vê, por exemplo, pessoas que têm habilidade para medicina, para engenharia, para o direito, para a filosofia, para a pedagogia, não pense que isso é um esforço pessoal de cada ser humano. É, na verdade, uma vocação que Deus dá a cada uma das pessoas. E no final, todas essas aptidões somadas formarão um grande mosaico de Deus, uma imagem de Deus no mundo. Então, quando Deus da glória olha a humanidade e Ele vê a centelha de verdade que Ele dá a cada homem, aquilo vai formando a própria imagem de Deus nesta sociedade que Deus está ajudando a formar. Então, exercendo a vocação, quando respondemos a esse chamado,
encontramos nosso propósito de vida, a fim de prestarmos serviço ao nosso Criador. Ele mesmo é quem nos dá condições. Então, voltemos ali ao conceito do Logos seminal. Quando Deus coloca dentro do homem uma luz, uma centelha de verdade, uma semente de verdade, para que ele então possa desempenhar a sua vocação, o que vai acontecer? Nós vamos estar beneficiando a sociedade. A questão é invertermos isso, acharmos que essa vocação foi uma escolha nossa, quando no fundo não é. Há o exemplo claro disso de pessoas que ocupam cargos, posições e profissões, mas elas não têm a vocação para aquilo. Então, aquela pessoa nunca chegará ao máximo, ao pleno daquela profissão, daquela atividade. Mas quando ele é vocacionado para aquilo, às vezes, mesmo sem a formação acadêmica formal realizada, ele já pratica aquilo que ele foi vocacionado a fazer. Paulo fala de estruturas hierárquicas na igreja também, como ele também fala de dons do Espírito, como Efésios 4:11, né? O dom do apostolado, o dom da profecia, o dom do evangelismo, o dom pastoral, do doutoramento. São virtudes do Espírito Santo em nós, são vocações que ele coloca. Então, você consegue distinguir claramente, né, a profissão formal da profissão vocacional. Então, o apóstolo Paulo foi comprometido com o chamado que teve para a salvação, para anunciar a boa notícia aos povos. Paulo tinha muita formação acadêmica, por assim dizer, e quando ele se encontra com Jesus, ele entende o porquê da vocação que ele sempre teve. Assim, o apóstolo Paulo exercia sua vocação por onde quer que Deus o enviava. Diferentemente do mundo secular, onde a pessoa se fecha em si mesma com a sua profissão e ela fica preocupada somente com o seu futuro, com a sua família, né? E com o seu bem-estar e conforto. Exercendo a vocação. Então, a vocação é um fenômeno subjetivo e pessoal, que deve estar firmado em uma genuína ação divina confirmada pela igreja local. Então a vocação é uma voz de Deus dentro do homem, é subjetivo, e aquilo vai aflorando comportamentos nele, e a igreja vai confirmando que é Deus que está naquele comportamento, naquele procedimento. Jamais devendo estar dissociada da doutrina dos apóstolos e o testemunho do Espírito Santo. Então a igreja percebe, ele está fundamentado na palavra e o Espírito Santo vai confirmando essa chamada. Ao contrário disso, o contrário disso é misticismo e rebeldia. Eu senti, se o homem não me mandar, eu vou sozinho, etc. e tal. Ele se rebela contra a autoridade local, contra a doutrina. Deus me chamou, eu vou pregar sim, porque esse é o meu entendimento, né? Isso tudo são características avessas ao espírito do Evangelho de Cristo e o propósito de sua igreja na terra. A igreja, ela também reconhece os chamados e é ela que envia. Chegando aqui ao final da nossa pré-aula, minha profissão, meu campo missionário. Somos todos vocacionados para servir a Cristo com o que somos e com o que temos. Por isso, podemos exercer uma atividade missionária em nossa área profissional. Então, a sua profissão pode ser uma grande porta aberta para a causa do Evangelho. Portanto, no campo missionário, há lugar para todos. Missionários tradicionais, né, que são ministros formalmente enviados pela igreja para viver integralmente do Evangelho, como profissionais que conjugam suas habilidades com a obra missionária. E a grande pergunta para a sua classe, para os seus alunos é, e daí? A sua profissão glorifica a Deus? A sua vocação profissional, o seu sonho profissional, aquilo pelo qual você está lutando para chegar lá, isso vai glorificar a Deus, vai redundar frutos no reino do Senhor? É a grande questão da nossa lição do próximo domingo. Então concluímos aqui a lição, pedindo a você que ore por cada pessoa envolvida nesse expediente, que você curta o nosso vídeo, compartilhe em suas redes sociais esse nosso material. E o nosso desejo é que domingo que vem você seja plenamente abençoado por Deus em sua classe de EBD aí na sua igreja local. Que Deus te abençoe. Até o nosso próximo encontro, em nome de Jesus.